O grupo de profissionais que defende o parto humanizado, eles fizeram uma lista de violências obstétricas. O que são as violências obstétricas? São as violências que a mulher que está dando à luz pode sofrer na hora do parto. E infelizmente de violências que se tornaram comuns. Então eu listei aqui três itens da lista de violências obstétricas que ficaram muito comuns aqui no Brasil. Então, para começar, é a episiotomia de rotina. O que é a episiotomia? A episiotomia é o cortinho que é feito no músculo da região ali do períneo, né? Que é feito no parto normal. Também deveria, os médicos, né, quando fazem, argumentam que precisam cortar aquela região, porque senão podia ser uma laceração daquela região na hora que a criança passa ali pelo canal vaginal. É lógico, às vezes é preciso fazer esse corte, mas de novo aqui no Brasil ele tem sido feito como uma forma de rotina nos partos normais, sendo que ele deveria também ser feito em casos de exceção. Outra violência obstétrica que é muito comum aqui no Brasil é a administração indiscriminada da ocitocina, que é o hormônio que estimula as contrações do parto, e ele pode ser usado nos casos em que o parto não está evoluindo, mas tem sido também usado de forma indiscriminada. E a terceiro item também de uma violência obstétrica muito comum aqui no Brasil é a obrigatoriedade da posição litotômica. O que é isso? É a posição em que a mulher fica deitada, né, de costas, com as pernas para cima. Essa posição, ela é uma posição onde o tronco fica horizontal, então perde a verticalidade do tronco. E já ficou comprovado que as melhores posições para se ter parto normal são posições em que você fica com o tronco mais vertical, né, em que a gravidade pode ajudar o nenê a sair. As melhores posições para se ter um filho, que os médicos e as doulas destacam, é a posição de cócoras e a posição de 4 apoios também, porque são posições em que o osso sacro, que é o osso da base da coluna, ele fica livre. Então ele pode se movimentar e o corpo é inteligente, com essa movimentação pode ampliar o diâmetro pélvico e facilitar a criança a sair, né? A criança a realizar o parto. Outra violência obstétrica é não permitir que a mãe que está dando à luz tenha um acompanhante. Então, como isso estava muito comum também no Brasil, elaboraram uma lei, e que já não é tão nova não, é uma lei de 2005 que ficou conhecida como a Lei do Acompanhante. Então, essa lei garante que a mamãe que vai dar à luz pode ter um acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, se você é uma mulher que está pretendendo dar à luz, ou se já está grávida, vai dar à luz, é bom saber desse seu direito, assegurado por lei, que é a Lei Federal número 11.108, do dia 7 de abril de 2005. Então nós estamos em 19, essa lei já existe há 14 anos. Então a hora que você entrou no hospital para ter o seu filho, você pode exigir um acompanhante, que pode ser o seu marido, o seu namorado, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, você que vai escolher quem te passa mais segurança. Agora, para finalizar, eu queria dar 3 dicas para as mulheres que estão planejando ter filho, que já estão grávidas e que querem realizar um parto normal. Eu quero dar essas 3 dicas porque eu sou mãe, fui mãe no ano de 2003 e eu queria realizar o parto normal e consegui realizar o parto normal, apesar de ter sofrido muita resistência. Então, as minhas 3 dicas são: a primeira, você tem que conversar com uma mulher que você confia muito e que ela já tenha tido partos normais, para ela te contar a história dos partos normais dela. Isso estimula muito a coragem, e é importantíssimo ter a coragem bem estabelecida, bem firme,
para enfrentar, para viver o processo do parto normal. Então é como se fosse uma corrente de força entre as mulheres. A minha segunda dica, e quanto à primeira dica, se essa mulher for a sua mãe, melhor ainda, porque com a mãe a gente já tem uma relação de muita confiança. A minha segunda dica é que, como eu já falei anteriormente, as mães podem levar um acompanhante para o momento do parto. E obviamente, na maioria dos casos, é o pai, né, que está ali acompanhando. Mas tem algumas médicas, alguns médicos que permitem você levar mais uma pessoa. Então, se você puder levar mais uma pessoa, que você leve essa mulher na qual você confia muito. Porque essa corrente de força entre as mulheres é algo que ajuda muito na hora do parto normal. E a minha terceira dica é acreditar nos seus instintos. Porque parto normal tem muito a ver com o instinto. Então, só para exemplificar o que eu estou falando, no meu parto normal já começou que eu tive que ter muita paciência, porque normalmente os bebês nascem por volta das 40 semanas, a minha filha nasceu de 42 semanas. E os médicos esperam as 42 semanas, mas eles ficam mais alertas nessas 2 últimas semanas. Mas a pressão para você fazer cesárea começa a ficar muito forte depois da 40ª semana. Eu acreditei no meu instinto, que eu devia esperar o momento natural do nascimento e esperei. Obviamente, eu sempre falava para a médica, qualquer fator de risco você me avisa e obviamente nós vamos fazer a cesariana. Nunca quis colocar em risco o meu bebê. E outro momento que eu destaco de instinto, eu estava no hospital, eu tive os 10 dedos de dilatação, mas a minha filha estava alta, ela não se posicionava. E então a médica virou para mim e falou, nós vamos fazer cesárea. Eu pedi para ela me dar mais 10 minutos, que eu ia fazer a minha filha se movimentar. Nesse momento eu levei uma leve anestesia, eu estava deitada na cama e eu senti que aquela preguiça que eu estava sentindo, aquele torpor que eu estava sentindo, a minha filha também estava sentindo. Então eu tive um instinto de levantar, começar a andar e fazer alongamentos. Hoje em dia isso é muito comum, o pessoal do parto humanizado faz, as doulas fazem, mas naquela época, em 2003, não era nada comum, ninguém me falou isso. Eu que ouvi o meu instinto e falei, eu devo me movimentar, eu devo me alongar, para o meu bebê acordar e se movimentar também e se posicionar onde ele deve se posicionar. Dito e feito, levantei, comecei a fazer meus movimentos, meus alongamentos, minha filha encaixou e depois de algumas horas de processo de parto, em 5 minutos ocorreu o nascimento dela e foi muito lindo, foi do jeito que eu desejava, foi através de um parto normal. Então, para fechar aqui, eu queria dizer que, obviamente, existem casos em que a cesariana é necessária, mas esses números deveriam girar, as cesarianas deveriam girar em torno de 15% do geral dos partos. O mais óbvio, o mais natural, o mais normal, como o próprio nome diz, é o parto normal. E eu sou uma entusiasta do parto normal e venho trazer esse assunto à tona para contagiar as mulheres que querem ser mães, que já estão grávidas, a realizarem o parto normal, que é uma experiência muito linda, muito profunda, que nós mulheres temos a possibilidade de vivenciar nessa existência.